maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o vídeo que você vai assistir foi sobre um vlog que a gente fez aqui enquanto eu cozinhava. E nesse vlog a gente está falando como os filhos podem colocar limite nos pais. Ao assistir o vídeo, você vai observar que a gente trouxe alguns pontos interessantes, como por exemplo, por que se torna tão difícil? Obviamente essa pergunta, mas quais são os benefícios que muitas vezes os filhos têm pelo fato dos pais não terem certos limites? E por sua vez, por que os pais de forma inconsciente não treinam os seus filhos para ir viverem a vida e eles poderem viver a vida deles? Nesse vídeo de hoje você vai aprender sobre isso, então fica com a gente e se você gostar, mulher, já curte, comenta, compartilha, deixa aqui a sua opinião. O que será que você quer ouvir da próxima vez? Eu vou gostar muito de saber sua opinião. Agora vem com a gente. Já está gravando? Seja muito bem-vinda, mulher linda e maravilhosa, para mais um vlog aqui, olha, onde eu estou na cozinha. E nós vamos aproveitar esse momento para ter uma conversa terapêutica. Ai, que delícia! E quem está aqui? Suelen, linda, maravilhosa. Olá, aqui estamos de novo. E aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, mas como essa mulher gosta de pimentão? Toda vez que ela começa a vlog, ela tá picando pimentão. Gente, pimentão é um temperinho maravilhoso. Construção de sabores, aprendi no Masterchef. Aí, tá vendo? Construção de sabores. Importante. E é isso. Diga para nós, qual será o assunto de hoje? Aproveitando que nos vídeos anteriores a gente falou do relacionamento, né? Pai e mãe, filho depois de adulto. Eu pensei em te perguntar. Por que é difícil colocar limite em pai e mãe? É difícil colocar limite em pai e mãe? É. Olha, eu vejo isso como um desafio natural que todos nós acabamos enfrentando, principalmente de como essa relação foi construída. Então pode ser que para alguns filhos talvez isso nem seja um desafio, mas na maioria dos casos hoje em dia, né, até pensando na nossa própria cultura, como é a cultura brasileira, isso acaba sendo um desafio maior, por causa que desde criança a gente é, de certa forma, ensinado a obedecer, o que não é errado, é óbvio que não. A gente precisa desenvolver em nós a característica valiosíssima de obediência, porque a gente não sabe tudo da vida, então a gente precisa ter esse espírito de obediência em nós, né? Só que eu observo que na maior parte dos casos que existem entre as famílias é o fato de que muitas vezes você não obedece porque você entende que é o melhor. Você é obrigado a obedecer porque senão você vai apanhar muito, não é disciplina, é aquela coisa absurda. A gente se a gente olha para gerações anteriores, isso aconteceu. Outra coisa é de que quando a gente é criança, o pai e a mãe, eles representam a vida muitas vezes pra gente. Então, por sermos crianças, a gente não sabe como guiar a vida. Mas o pai e a mãe, que nos gerou, que fez a gente, eles sabem como viver a vida. E aí vai crescendo, onde muitas vezes os pais, eles acabam criando um conceito interno deles de que eles sabem tudo sobre a vida. Os filhos não sabem absolutamente nada. E aí vai mandando uma mensagem dia após dia de que aquela criança não vai saber nada da vida se os pais não estiverem por perto. Ela não é capaz de determinar, de observar suas vontades, se ela está certa, se ela está errada. E é bom eu colocar um parênteses aqui. É claro que, na prática, no dia a dia, uma criança pequena, ela vai precisar dos pais porque ela ainda não conhece mesmo as coisas sobre a vida. Mas o ponto aqui em questão na hora de educar os filhos, infelizmente, vai passando dia após dia, ano após ano, essa mensagem
de que o filho não sabe nada sobre a vida. E aí os filhos vão crescendo e continuam acreditando que a única forma deles serem bem-sucedidos na vida é se eles acreditarem totalmente no que o pai e a mãe falam, como se o pai e a mãe fossem os donos da verdade. E eles não são os donos da verdade. Eles nos ensinam aquilo que eles sabem sobre a vida, mas eles não sabem tudo sobre a vida. E aí os filhos vão crescendo, vão vivendo a vida e vão entendendo que o papai e a mamãe sempre tem que estar por perto. E aí não consegue colocar limite. Então eu vejo que essa dificuldade sempre inicia lá na infância, óbvio. Os nossos desafios pessoais sempre tem um começo lá na infância, sempre vai ter uma raiz que conecta com a infância. E uma das dificuldades, quando você olha a raiz, é essa. A forma como essa criança foi educada para viver. Entende isso? A forma como os pais criam para a criança viver. Hoje em dia, não é hoje em dia não. Desde o passado, os filhos muitas vezes não são treinados para viver a vida. Eles não são. Então, parece que estão sempre dependendo do pai e da mãe. E aí, como eu vou colocar limite no meu pai e na minha mãe? Eu dependo deles. Eu dependo deles. Essa é uma coisa. Aí existem aqueles casos, né, que às vezes papai e mamãe sempre acertou mesmo. Então, o meu modo de ver o mundo sempre está errado, eu não sei nada sobre as coisas, os meus desejos sempre foram deixados de lado para satisfazer as coisas dos pais. Então, isso vai juntando, vai causando um aglomerado dentro da pessoa, sabe? E aí fica difícil. Tem aqueles pais que também existe essa postura, sabe? De que aí o filho cresce e aí o pai ou a mãe se tornam dependentes dos filhos. Então, na hora que o filho começa a ter uma idade, o pai e a mãe começam a entrar num comportamento de dependência dos seus filhos muito alto. E aí entra essa dificuldade também de colocar o limite no pai e na mãe, porque acha que o pai e a mãe é totalmente dependente deles. E se meu pai e a mãe é totalmente dependente de mim, como eu vou colocar limite nele? Como é que eu posso fazer isso com meu pai e com a minha mãe? Aí já coloca naquela coisa bem sagrado em relação a endeusar, muitas vezes até. Então, papai e mamãe também se faz como coitados e os filhos acham que precisam carregar essa questão, né? De ser o pai ou a mãe dos seus próprios pais. Então, internamente, relacionamento de pai, mãe e filho é sempre um desafio, porque é um vínculo afetivo muito grande, é uma coisa muito forte. Mesmo que tenha sido de uma base, de uma estrutura familiar bem desequilibrada, vamos colocar assim, esse vínculo que vai existir entre pai, mãe e filhos sempre vai ser muito forte. Mesmo que o relacionamento não seja bom, o vínculo vai existir. Vai além de sentimento, é sobre necessidade humana, é sobre sangue, é sobre o que corre na minha veia também está correndo na veia do outro. E existem essas coisas que nos conectam a gente querendo ou não. Então, acaba sendo uma mistura e racionalizar isso e unir isso com o emocional é bem desafiador, não é fácil, então se torna difícil mesmo. Pausa dramática para reflexão. O que você me diz sobre isso? Me fez lembrar de uma matéria que eu li recentemente. Eu estava lendo um assunto, fazendo uma pesquisa. E aí falando sobre adolescente, né? Tava dando conselhos práticos mesmo. Falou que é importante os pais lembrarem que um adolescente é um adulto em treinamento. Então você precisa aprender a tratar o seu adolescente como um adulto em treinamento, né? Ele não tem a maturidade de um adulto, no entanto, ele precisa começar a ganhar espaço para ir desenvolvendo habilidades que serão importantes para ele na vida adulta. Aí, olha a cabeça para onde vai, né? Isso me fez pensar no desenvolvimento físico. Como assim? Por exemplo, um bebezinho, hoje em dia, os médicos incentivam bastante os pais que têm bebezinho
deixar alguns minutos durante o dia o bebezinho de barriga para baixo, para forçar ele o treinamento de erguer o pescoço, mexer, para que ele comece a desenvolver a habilidade necessária para engatinhar. E o engatinhar é o quê? Um treinamento para andar. Certo. E depois que aprende a andar, vai desenvolvendo o equilíbrio. Mas como? Andando? Ah, mas ele está desequilibrando. Mas é desequilibrando que ele vai aprender a equilibrar. Então, se o desenvolvimento físico é assim, o desenvolvimento mental e emocional precisaria ser visto da mesma maneira, né? Poderia ser visto da mesma maneira. Que mesmo criança, às vezes é difícil entender, né? Que é necessário ensinar autonomia. Para a criança, tudo bem, agora ela depende de mim, mas ela precisa aprender para não cair nessa armadilha que você mencionou, né? Você usou um termo, mas eu já não vou lembrar. Depender para sempre. Mas olha só que interessante, isso que você me falou fez a minha mente ir para um outro campo. Inconscientemente, prestem atenção nisso que eu estou falando. Inconscientemente, já parou para pensar que às vezes os pais não querem treinar seus filhos para viver a vida deles? Para serem ou terem a sua autonomia? Aí vamos raciocinar, ok? Por que muitas vezes os pais não querem fazer isso? Justamente pelo fato de que talvez esses pais sejam muito carentes dessa estrutura familiar. E aí muitas pessoas, eu vejo isso muito em casos reais que eu já atendi, muitas vezes querem ter filhos e se esquecem do propósito de se ter filhos. Então, por que eu tenho filho? Quantas pessoas estão tendo filhos para preencher um vazio que o pai e a mãe deixou? Diversas pessoas hoje no mundo fazem isso. Às vezes a pessoa não está preparada emocionalmente, mentalmente, até financeiramente para ter filhos, porque você vai trazer uma nova vida ao mundo e é importante entender a seriedade desse assunto. Só que a pessoa, ela tá tão vazia por dentro do que ela não teve na infância, dela mesma, das coisas, da forma como ela escolhe viver a vida, e aí ela tem filho. Porque quando um filho nasce e vem, é aquele amor que eu quero ter por perto o tempo inteiro. Então sempre tem alguém dependendo de mim. Eu tô sempre dando amor para alguém, tem sempre alguém me escolhendo, tem sempre alguém querendo meu colo, tem sempre alguém esperando eu aqui na porta chegar para me dar um sorriso, para dar os bracinhos para mim. Então muitas vezes pessoas têm filhos para preencher o vazio que os pais deixaram. Porque é uma forma de sentir o amor e a delícia que é de ser amado por alguém. E aí, aquele filho começa a crescer e espera-se que ele vá viver a vida dele. Mas os pais não querem viver esse vazio. Os pais não querem que esse serzinho siga a vida. Assim como os passarinhos, que os pais vão lá, ensinam o filhotinho a bater as asas e voa, meu filho, vá fazer sua vida, vá fazer sua família. Os pais estão prendendo seus filhos para ficar dentro de casa o máximo possível. E aí existe uma lei natural da vida, que é de eu seguir em frente, de eu criar minha própria família. E aí eles precisam estar ali juntos, decidindo qual é o tipo de marido, qual é o tipo de esposa, como criar filhos, que tipo de casa, que roupa você deve vestir. E vai impedindo o filho ou a filha de desenvolver a sua própria capacidade de tomar decisões na vida, sejam elas a que os pais querem ou não. Então, esse assunto, eu sempre falo, ele é tão profundo, eu sei que eu não sei tudo sobre, não sei, e acho que eu vou levar muitos anos da minha vida para aprender, mas assim, é um assunto muito profundo, mas essa é uma das coisas que eu observo com as coisas que eu aprendo, que eu estudo e vou analisando esse padrão que existe na família, fica muito difícil. Então, muitos pais não têm criado seus filhos para terem autonomia, porque eles mesmos estão vazios dentro de si e não criam seus filhos para isso. Então, é claro que nisso existe um monte de ciclo acontecendo. O ciclo, por exemplo, do filho que se acha incapaz.
Mas por quê? Será que não teve uma mãe, um pai falando que ele não era capaz, porque assim o filho sempre vai depender e nunca vai embora de verdade, nunca vai bater as asas e voar? E esse nunca vai bater as asas e voar, ele é assim, ele não é literal. Porque tem filhos que vai constrói sua vida, mas o coração constrói sua vida, mas a hora que o pai e a mãe falam uma coisa, abandona a esposa, marido, porque meu pai é o meu rei, meu pai é o meu príncipe. Meu marido vai falar como eu devo viver minha vida? Não, meu pai. Então, ou minha mãe. A minha mãe é a mulher mais importante da minha vida. E aí você é um homem casado com 3 filhas dentro de casa. E a mãe ainda é a mulher. Mãe é uma só. É verdade, mãe é uma só. Mas até onde eu saiba, o casamento foi feito para que houvesse um só. A não ser que nos dias atuais a morte separe, também deveria existir uma esposa só. Então, tá vendo como vai? A gente vai falando e vai mexendo em outros pontos que parece que é um buraco sem fim. No fim tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Pausa. Então, são esses detalhes, né? O que você me diz? Que realmente pode ter muita atitude inconsciente por causa desse vazio, né? Agora, não colocar limite nos pais. Aí já entra uma outra questão. O quanto me convém não colocar limite nos meus pais? E se for conveniente? Porque enquanto os meus pais estiverem respondendo por mim, maravilhoso. Eu não preciso ser responsável pela minha própria vida. Então, quando a pessoa ela sai do estado infantil, emocionalmente falando, que a pessoa cresce, corporalmente ela cresceu, mas emocionalmente, se a pessoa sai daquele estado infantil dela, ela vai ter que se responsabilizar pelas escolhas dela, pela vida dela, pelo que deu certo, pelo que deu errado. E aí, muitas vezes, eu não coloco limite nos meus pais, porque enquanto eles estiverem na minha vida, eles podem decidir por mim. E se meu pai e minha mãe podem decidir por mim, quem vai responder? Não se iluda, é sempre você que vai responder pela sua vida. Mas, às vezes... Enquanto eu sou dependente, eu tenho benefícios, né? Enquanto eu sou dependente... Bate primeiro. Calma, não, enquanto eu sou dependente dos meus pais, enquanto eu não coloco limite nos meus pais, quando as coisas derem errado, enquanto estiver dando certo, né? Também vai ser uma porcaria se estiver dando certo, porque você nunca vai sentir o prazer e a real satisfação de entender o quanto você é capaz. Certo? Então vai ser uma porcaria de qualquer jeito. Nem se der certo, não tá dando certo. Não tá dando certo. Agora, quando as coisas dão errado, eu posso culpar os meus pais. Eu tenho a quem responsabilizar. E percebe que nessa dinâmica, se a gente parar e observar, é sempre esse padrão. Quem não coloca no limite no pai e da mãe, sempre tem a quem responsabilizar, não é uma pessoa autorresponsável. Dificilmente é uma pessoa que se responsabiliza pelas suas decisões na vida. Quem não coloca limite no pai e na mãe, tem um comportamento, um padrão, muitas vezes, de ser vítima em alguma coisa. Então, às vezes, é uma pessoa até muito responsável de trabalhar, de fazer dinheiro, tal. Não é só responsabilidade nessa questão. Mas a questão é que, às vezes, o pai ou a mãe até são dependentes financeiramente desse filho, dessa filha, sabe? Então, não é só sobre esse tipo de responsabilização. Mas aí, a hora que a pessoa cai numa cama, a hora que a pessoa tá doente, aí ela vai falar, também eu dediquei a minha vida inteira para cuidar dos outros. Aí o papel de vítima começa a vir ali. E aí é mais fácil ter alguém, inclusive, para agora satisfazer todas as minhas vontades, porque eu mesma não satisfiz as minhas vontades, os meus desejos. Então, é um padrão. E existe o padrão daquela pessoa que aí não é responsável de nenhuma forma, né?
que aí não trabalha, não faz seu próprio dinheiro, não constrói sua família, e sempre vai culpar o pai e a mãe. Sempre fala assim, mas se eu não ficar com meu pai e com a minha mãe, meus outros irmãos não estão nem aí. Olha, todo mundo foi viver sua vida, só eu fiquei aqui cuidando deles. E aí, o pai e a mãe continuam naquele padrão também. Então, assim, se os meus pais não têm um nível de consciência, né, por algum motivo, de entender que eles precisam se afastar um pouquinho, a partir do momento que eu não coloco limite, para mim, de alguma forma, está sendo cômodo. Eu estou ganhando alguma coisa com isso. Alguma coisa eu estou ganhando. Alguma coisa eu estou ganhando. Então, o que é que eu estou ganhando? Alguns ganham financeiramente, outros ganham o fato de não se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Sempre culpa os pais de um jeito ou de outro. Passou alguma coisa agora pela minha cabeça que eu ia falar e esqueci. Ganham financeiramente, culpam os pais. Esqueci. Mas olha que se eu lembrar aqui eu falo. Eu ia falar mais Não tem a preocupação de tomar as decisões, né? Porque tomada de decisão na vida adulta é uma preocupação, né? Você precisa pensar, analisar, ponderar e ter consciência que mesmo parando para pensar, analisando, pode dar errado. Sim. Mas sou eu, minhas decisões, minha vida, né? Agora, se eu tô debaixo da asa dos pais... Você falou isso, me veio uma coisa agora aqui na cabeça. O fato de que... Nossa, vai sair do assunto, mas essas pessoas muitas vezes até têm muito medo de falhar. Então, quando eu não tenho essa atitude de assumir as minhas decisões, eu tô pensando, mas sempre vai ter um medinho lá no fundo de falhar, de errar. E aí, se eu errar, como é que a minha família vai olhar? Será que eu vou ser uma decepção, uma frustração? O que vão pensar? Então, vocês percebem como que cada vez que a gente vai analisando, observando as nossas ações, as atitudes que a gente pode ter, sempre tem algo profundo para a gente observar e refletir. E às vezes o medo de fracassar não me permite colocar limite nos meus pais. Porque aí eles podem fazer parte, eu não me responsabilizo, e se eu errar, mas eu segui seu conselho. Eu fiz do jeitinho que o senhor falou. Aí é muito melhor pôr a culpa no pai e na mãe, entendeu? Porque melhor, lembrem-se, é tudo a mesma porcaria. Mas é melhor. É clichê, mas é real, né? Só erra quem faz. É que é mais fácil você acreditar na mentira de que é culpa do meu pai e da minha mãe, de que ter a honestidade e a franqueza de olhar para si mesmo e falar, poxa, eu falhei, eu errei. Então, na facilidade, é melhor culpar os pais do que assumir seu próprio erro. Aí isso já vai falando sobre o seu interior, essa falta de honestidade, de franqueza. E isso para mim é tão valioso, você hoje agora até entende mais profundamente o quanto é valioso você se responsabilizar pelo seu bem-estar. É claro que os outros têm uma interferência, faz parte, as coisas, não nego isso, mas assuma a responsabilidade, o poder de você estar bem. Não é que o outro não vai ter influência, vai. A gente precisa de conexões. A gente não foi feito para viver sozinho. Então, os outros têm uma influência sobre a gente. Mas, no fim, quem leva a sua própria carga, quem responde por si mesmo é você. E mesmo que você queira fugir disso, uma vida, uma hora você vai ter que responder por você mesmo. Ninguém mais vai poder fazer isso por você. Então, você sabe, né? A autorresponsabilidade para mim ela é algo fundamental para o bem-estar de um ser humano. Muitas coisas são você ter uma relação com Deus, você desenvolver qualidades, características, você buscar bons relacionamentos, você estar conectado com a natureza. Tudo isso faz bem pra gente. E entre as características
características e as qualidades necessárias para o nosso bem-estar é você se responsabilizar por você. Entender a seriedade disso. Isso te coloca limite muitas vezes em você mesmo. Faz sentido, galera? Opa! E acaba sendo a base de todo o movimento, né? O movimento de evolução não, de desenvolvimento, né? É a base. Enquanto a gente não se autorresponsabiliza, a gente não desenvolve, né? Fica estagnado no mesmo lugar. E assim, eu vou pegar o exemplo que você deu, que ele é sensacional. Uma pessoa que não coloca limite no pai e na mãe é como uma criança mesmo, sabe? Que tá lá o tempo inteiro pedindo os bracinhos porque me dá colo, porque as suas perninhas são fracas e elas não aguentam com as coisas da vida. Tá o tempo inteiro pedindo para colocar comidinha na boca. Tá o tempo inteiro querendo que o outro entenda o que você tá precisando. Essa é a vida de uma criança. O pai e a mãe tem que estar sempre atento. Será que tá com dor? Porque a criança não sabe falar. Será que tá com fome? O pai e a mãe tem que começar a adivinhar. Porque a criança ainda, ela pode até sentir o que ela precisa, mas ela não ainda, por questões físicas, não sabe expressar. Então, um filho que acha difícil colocar limite no pai e na mãe, entenda, vai ser muito mais difícil para você viver uma vida sem colocar limite nos seus pais. A vida de uma pessoa que não coloca limite no pai e na mãe é muito mais difícil de uma pessoa que coloca limite no pai e na mãe. Quem coloca limite no pai e na mãe enfrenta seus desafios, até porque às vezes o pai e a mãe não têm o mesmo conhecimento que você tem e tá tudo bem, mas o difícil se torna por causa disso. Então, não é fácil. Aí você tem que lidar com os seus próprios sentimentos, suas emoções, que vem as crenças lá de criança. Nossa, mas eu tô fazendo isso com meu pai e com a minha mãe. Nossa, será que eu fui amorosa ou não fui? Será que eu fui justa ou não fui? Será que eu magoei meus pais ou não magoei? E aí vem um conflito interno. Então, isso é desafiador. Mas viver a vida deixando os pais decidir por você, sendo que você já é um adulto, é uma vida... Não tem benefício que faça isso valer a pena. Não. Vai ter benefícios, mas o preço que você vai pagar é alto demais. Porque você provavelmente nunca vai viver a vida que você veio para viver. E o que eu quero dizer com isso? Eu sou um ser humano individual, do meu pai e da minha mãe. Isso significa que mesmo tendo as minhas raízes, eu tenho necessidades minhas. Talvez necessidades até conectadas com as minhas raízes, sim. Mas eu tenho os meus desejos, as coisas que eu quero viver. E estar presa a eles, não colocar limite, é ver a vida passar por mim e eu só ficar chupando o dedo, entendeu? Porque eu tô presa. Aí que muitas vezes as pessoas, elas se questionam do porquê vivem, do porquê existe. A vida não tem sentido, a vida não tem beleza. Mas na verdade é que de alguma forma, emocionalmente falando, você tá presa àquilo. E todos nós sem exceção, tá? Como a gente não é perfeito, a gente não consegue curar todas as nossas dores de infância. Então sempre vai ter uma coisinha ou outra que se você parar pra meditar, eu tô presa lá. Só que aí vem a responsabilidade de você olhar e falar assim, poxa, se eu identifiquei que eu estou amarrada aqui, deixa eu desamarrar esse nó. Agora tem gente que observa, deixa pra lá, vai, desamarrar tá muito difícil e prefere ficar amarrado. Tem uma ilustração muito maravilhosa. Eu acho que talvez depois dê pra gente colocar, eu não sei. Porque são várias imagens, né, que as pessoas ilustram com isso. Mas tem uma que é maravilhosa, que mostra um elefante, já viu isso? Um elefante que é criado
dentro do círculo. Ah, sim, preso num pedacinho de madeira de nada. Exatamente. E por que que eles fazem aquilo? Porque aquilo ali, naquele momento, consegue prender. Só que o elefante cresce e ele continua preso naquele mesmo lugar. E se ele entendesse que depois que ele cresceu, ele tem uma força suficiente para simplesmente sair andando, cara, ele não ficaria preso. Então, infelizmente, por causa... Eu não vou falar que é de propósito, não. É por causa da imperfeição, é por causa da ignorância, da falta de conhecimento, das próprias dores. Às vezes os pais colocam os filhos presos em algumas formas de pensamento. E repito, na maior parte das vezes, ou muitas vezes, não é de propósito. É porque é como eles acham que é a vida. E aí não percebe que o filho cresce e ele tem toda uma força para viver a vida e o filho tá lá preso. E aí os pais olham e falam assim, uma frase muito comum de pai, mãe. Eu tô dando risada porque eu ouço muito essa frase e eu sempre falo para todo mundo, eu ainda não gerei um filho. Então, eu tenho consciência do meu instinto maternal. E eu sei que eu vou me esforçar para ser a melhor mãe que eu conseguir. Não vou ser ainda maravilhosa, não. Mas eu tenho consciência do meu instinto maternal, mas eu não gerei um filho ainda. Então, eu ainda não vivi isso. E eu não estou criticando o pai ou a mãe que fala isso. Mas eu estou pedindo para que você, querido pai, querida mãe, preste atenção no poder dessas palavras. Porque por mais que às vezes vocês tenham boa intenção, muitas vezes vocês não estão ajudando. Qual é a frase? É que pra mim é o meu bebê ainda. Então, essa visão de olhar pro filho que tem 30, 40, 50 anos, é meu bebê. Não, amor, não é mais o seu bebê. Eu sei, eu percebo que na voz dos pais tem aquela coisinha linda de falar. Então, não é uma crítica, mas é um pedido. Porque se você entendesse o poder que as suas palavras têm sobre os seus filhos e o mal que isso pode fazer mentalmente e emocionalmente para o seu filho, talvez você nunca mais diria essas palavras. Você está mandando uma mensagem para o seu filho ou para a sua filha de que eles ainda são dependentes de você, de que eles ainda não são capazes de viver a vida sem você. E aí a hora que você morrer, significa que o seu filho no momento seguinte tem que estar no caixão junto com você? Será que eles não estão livres para viver a vida? Então isso é forte demais. E as pessoas acham que é bonitinho. Não é bonitinho. Porque o que o pai e a mãe falam tem um poder sobre os filhos. Não adianta. É uma realidade. Então, falar isso pode parecer sinônimo de amor, mas está fazendo mal. E por que eu falo isso? Porque todo mundo que eu atendo é filho ou filha, né? Sim, para estarmos aqui. Não importa se é pai ou se é mãe, todo mundo é filho. Esse é o único jeito de ter a vida. Exato, sendo filho. E isso é. Então, essa é a mensagem que eu quero mandar pro meu filho, pra minha filha, de que eles ainda são bebês, de que eles ainda não sabem as coisas sobre a vida. Entenda, queridos pais, seus filhos não sabem tudo sobre a vida e nem vocês. Vocês também não sabem tudo sobre a vida. A gente sempre vai ter o que aprender. E aí, até quando tratar pessoas adultas como bebê? E essa tem sido tanta a realidade do mundo que a gente está vendo a consequência. Pessoas que cometem crimes horríveis, horrorosos, e não querem se responsabilizar. Ainda ficam buscando justificativa do porquê cometeu certas coisas. E aí, então, olha... Profundo! É profundo, minha gente. Mas profundo. muito válido. Valiosíssimo. Que riqueza de informação, não é? Top. Eu acho isso sensacional. Então, encerramos por aqui esse blog. Então, maravilhoso. Sabe por que o nosso blog está sendo encerrado? Porque a panela de pressão vai começar a funcionar. Mas é isso, mulher linda, maravilhosa. As pessoas incríveis que estão aqui comigo e com a querida Sueli. Muito obrigada por estarem aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Compartilha com quem você sabe que também precisa ouvir disso. E até o nosso próximo vídeo, porque olha, aqui a conversa é sempre boa demais. Muito bom, até a próxima! Beijos!